Bom, no final do século XIX e início do século XX, a Argentina vivia grande prosperidade econômica. Exportava enormes quantidades de cereais, principalmente o trigo, e, graças aos navios frigoríficos, muita carne bovina para a Europa. Os fazendeiros enriqueciam, o dinheiro irrigava as atividades econômicas internas. Milhões de imigrantes europeus reforçaram o país. A boa situação atraiu os investidores britânicos, que abriram companhias de estrada de ferro, de gás, de iluminação pública, navegação, bondes, bancos e lojas. O governo argentino empenhava-se em criar centenas de escolas públicas para assegurar os ideais de nacionalidade e para instruir a população. O país alcançou a sétima maior renda per capita do planeta. Buenos Aires era a cidade mais rica e elegante da América Latina, com belos prédios públicos, teatros, casas para óperas e concertos sinfônicos, cafés e livrarias, restaurantes sofisticados, hotéis e lojas luxuosas. Assim como Rio de Janeiro e São Paulo da época, a capital argentina imitava o estilo arquitetônico e o modo de vida franceses, considerados mais civilizados. E do mesmo modo que o Brasil e o México, a Argentina das primeiras décadas do século XX viu surgirem fábricas de tecidos, roupas, vidros, móveis e outros setores tradicionais. Surgia uma nova classe social, o proletariado, e chegaram da Europa os ideais anarquistas e socialistas que foram perseguidos pelos patrões e pela polícia. Em 1912, a lei eleitoral promulgada pelo presidente Sanz Pena criou o voto universal masculino, direto para presidente da República. Assim, em 1916, a Argentina elegeu o presidente Irigoyen. Ele pertencia à União Cívica Radical, partido que representava os ideais burgueses liberais contra as oligarquias acostumadas a se beneficiar das ligações com os políticos que controlavam o Estado. A UCR recebeu apoio decisivo da classe média que havia se desenvolvido junto com a modernização e o crescimento de Buenos Aires. Irigoyen fez algumas tímidas, como a proibição de trabalho aos domingos, mas os tempos estavam mudando. Veio a crise de 29 e logo depois ele foi derrubado pelo general Uriburu. Os anos que se seguiram de regimes autoritários e presidentes eleitos graças à fraude eleitoral na chamada década infame, foram anuladas várias leis trabalhistas, mas um país que precisava se industrializar não poderia fazer da repressão o único instrumento para obter a aprovação do proletariado. Já nos anos 40, as ideias nacionalistas de direita cresceram entre os militares, muitos deles simpatizantes do fascismo. Para eles, a principal causa dos problemas argentinos estava na subordinação aos interesses da Inglaterra. Davam como exemplo o Tratado de Roca-Roussillon, de 33, que concedeu amplas facilidades para as empresas britânicas. Em 1943, os militares nacionalistas deram um golpe de Estado e assumiram o controle do Estado. Um dos ministros do novo governo se destacava, o coronel Juan Domingo Perón. Espécie de ministro do Trabalho, Perón recuperou algumas leis trabalhistas de Irigoyen. Com isso, ganhou popularidade, exigiu maiores poderes e entrou em confronto com seus companheiros de golpe. Recebeu ordem de prisão. Foi quando entrou em cena Maria Eva Duarte, conhecida atriz de cinema e de rádio. Ela comandou os discursos que mobilizaram a manifestação popular em Buenos Aires e exigiram a libertação do coronel-ministro. Perón foi solto, casou-se com Evita uma semana depois e, em 46, era eleito presidente da República. O governo peronista já foi classificado de populista, embora o conceito de populismo seja cada vez mais questionado por outros historiadores. Várias atitudes de seu governo, a forma de organizar o Estado e de se relacionar com a população são semelhantes, por exemplo, a de Getúlio Vargas no Brasil, ou seja, forte intervenção do Estado sobre a economia, criação de empresas estatais nos setores de base e infraestrutura, nacionalismo, leis trabalhistas, subordinação do movimento sindical à figura protetora do chefe de Estado,
Contato direto do presidente com as massas, repressão aos comunistas. O governo peronista taxou as exportações para investir em obras de infraestrutura, estradas, hidrelétricas, comunicação, que apoiasse o desenvolvimento industrial. As empresas de gás, eletricidade, água, telefone, bancos, ferrovias foram nacionalizadas, isto é, passaram a pertencer ao Estado argentino, porém, em compensação, a extração de petróleo, lucrativa até hoje, foi entregue. Perón anunciava que seu governo não era nem capitalista nem socialista, mas sim justicialista, um promotor de justiça por meio das leis sociais. Mas é claro que a Argentina mantinha-se capitalista, já que os donos das empresas continuavam os mesmos. A base social do peronismo era a Central Geral dos Trabalhadores. Fundada em 1930, a CGT reunia diversos sindicatos. Entulhada de pelegos, isto é, de operários submissos, o governo peronista perseguiu os sindicalistas autênticos. A CGT apoiava o esquema populista, leis sociais em troca de trabalho disciplinado. Com o apoio do Estado, a CGT organizou uma burocracia poderosa que chefiava os sindicatos e mantinha cargos. Nos anos 50, a Europa Ocidental começou a depender menos das importações de alimentos. Estava produzindo sua própria comida. Isso abalou as exportações argentinas que já sofriam com a concorrência do Canadá e da Austrália. O abalo nas exportações repercutiu sobre toda a sociedade. A economia parou, os salários diminuíram, o desemprego aumentou. Os trabalhadores reagiram com greves e confrontos com o governo. Perón sofreu duas perdas irreparáveis. Sua posição a favor do divórcio o colocou contra a cúpula da Igreja Católica, num país de imigrantes italianos e espanhóis que prezavam muito a opinião dos bispos e padres. A perda irreparável foi da mulher, Evita Perón. Ela tinha uma figura propagandista de Perón. O nacionalismo de Perón já não era tão bem recebido pelos empresários, que acreditavam nas perspectivas de associação com os investidores. Lembrarmos que foi na década de 50 que as multinacionais começaram a invadir pesado a América Latina. Havia também o clima pesado da Guerra Fria e todo governo que se mostrasse frágil diante da crise social e nacionalista em excesso poderia ser considerado anti-americano e favorável aos comunistas. Bom, você já deve ter visto tudo. Crise, perda de apoio de boa parte da população, da igreja e dos militares. Perón estava com os dias contados. Os generais o derrubaram em 1955 e ele se exilou na Espanha franquista. A Argentina passaria por quase 20 anos de crise econômica e política, com alternâncias de governos civis e militares. Perón retornaria em 1974, velho demais para poder fazer alguma coisa. Logo depois de sua morte, a Argentina viveria uma das piores ditaduras militares da história do continente. Na América do Sul dos anos 60 e 70, aconteceram golpes militares em inúmeros países. Por exemplo, no Brasil, em 64, Chile, em 73, Uruguai, em 73 e na Argentina, em 66 e 76. Esses golpes, você sabe, ganharam imediato apoio do governo dos Estados Unidos. Agora fica a dúvida, mas se o governo dos Estados Unidos fala em defender a democracia, por que apoiaram então a instalação de ditaduras no continente? Por dois motivos básicos: impedir que governos nacionalistas prejudicassem os investimentos das empresas multinacionais americanas, evitar que partidos de esquerda próximos da União Soviética ganhassem força na região. Os exemplos e métodos de ajuda americanos foram muitos: treinamento de forças militares locais, envio de armas sofisticadas, financiamento de campanhas eleitorais e de jornais conservadores, pressões sobre governos progressistas, ações subversivas da CIA. Quem não se recorda, por exemplo, da multinacional ITT dando dinheiro para sustentar o boicote a Salvador Allende, no Chile, da Força Naval dos Estados Unidos na costa brasileira em 64, do assassinato de Che Guevara por soldados bolivianos treinados pela CIA. Apesar do enorme envolvimento do governo e das empresas dos Estados Unidos, é muito importante perceber que os golpes militares não foram obra norte-americana.
O que os Estados Unidos fizeram foi apoiar o que era organizado pelos próprios habitantes do país, dentro de um quadro de lutas de classes. Foram as elites de cada país, com seus próprios objetivos, que impuseram os novos regimes. A ditadura resultou do interesse dos grandes empresários e latifundiários unidos aos militares de extrema direita. Portanto, a causa básica dos golpes e das ditaduras estava na estrutura interna dos países. As ditaduras militares latino-americanas conseguiram a proeza de desrespeitar todos os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em nome da luta contra o comunismo, prenderam os opositores, fecharam os sindicatos, censuraram a imprensa, acabaram com as eleições importantes, os presidentes eram militares escolhidos por militares. As greves foram proibidas, as universidades ocupadas pelos tanques de guerra e os professores e alunos mais perigosos, entre aspas, acabaram na cadeia. O pensamento crítico foi considerado sinal de demagogia ou de subversão. Medo era o que as pessoas deveriam sentir, porque bastava alguém ter aparência levemente suspeita para ser preso. No silêncio da noite, pais ou meninos nunca mais veriam as famílias, torturados até a morte, desaparecidos políticos. Na Argentina, mais de 100 bebês foram roubados das mães, presas políticas e secretamente doados como órfãos. Ter ideias socialistas era o suficiente para ser queimado vivo com ácido sulfúrico. Os horrores são incontáveis. Em Santiago, os cadáveres ficavam empilhados nas calçadas. No Uruguai, adolescentes eram fuzilados por peletões do exército. Nenhum ser humano esses crimes. Se todos nós nos calarmos diante da injustiça e da opressão, seremos de algum modo cúmplices daquilo tudo. A história das ditaduras da época foi parecida. Repressão e apoio da classe média em função da ordem e da modernização econômica, seguida pela concentração de renda, crise econômica, impopularidade do regime e desenvolvimento da oposição democrática. Os ditadores não só cumpriram as promessas de resolver os problemas sociais, como até pioraram esses problemas. Nos anos 80, foram varridos do mapa político por multidões que exigiam direitos e não apenas deveres. Na próxima aula, então, veremos os casos específicos das ditaduras chilena e argentina.